Marcos capítulo 4, do 35 ao 41. Eu vou ler aqui hoje na versão NVI. Você achou aí? Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41, diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar de novo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer, Deus, pela tua presença no nosso meio. A tua presença tem se manifestado e falado conosco através das canções, através das orações, mas agora também te pedimos, Pai, continua falando através da tua palavra, que não haja resistência, mas que estejamos abertos, que o Senhor complete a tua obra, que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer, e que não seja eu, mas o Senhor, em nome de Jesus. Amém. O outro lado. Aqui nessa passagem, irmãos, Jesus ele estava ensinando à beira do mar da Galileia. E ele estava ali naquela região há alguns dias, um determinado tempo. Você vê isso no capítulo 3 e no capítulo 4 de Marcos. E mais ainda no capítulo 4 de Marcos, você vai ver que havia ali uma grande multidão para ouvir Jesus, e ele ensinava por parábolas. Então ele ensinava ali a respeito da parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, do grão de mostarda, e foi um dia intenso, de muito ensino. E no final do dia, ao anoitecer, Jesus, então, ele deseja ir para o outro lado do mar da Galileia. Então, ele estava deste lado do mar, né? O mar da Galileia, para quem não sabe, não é um mar, é um lago. É um grande lago, chamado de Mar da Galileia, mas não é um mar. Então, é um lago. Então, ele tem as margens. Pastor Isaac esteve lá. Isso é muito chique, pastor. E eles estavam aqui, deste lado do mar, onde estava ali o povo ouvindo Jesus, a região da Galileia. Do outro lado do mar da Galileia havia uma outra região. E Jesus então expressa a sua vontade de ir até o outro lado. E ele dá uma ordem. Ele diz: vamos para o outro lado. E o que acontece do outro lado é muito interessante, irmãos, e muito importante também. Porque o que acontece do outro lado? Do outro lado tinha uma região chamada de Gadara. E lá naquela região, em Gadara, havia um rapaz, um jovem, que estava possesso de espíritos malignos. Havia ali uma legião de espíritos malignos sobre a vida daquele jovem. E Jesus vai até ali, até o outro lado, alcança a vida daquele jovem, liberta a vida daquele jovem. E aquele jovem, aquele único jovem, então, com a sua vida liberta e transformada, se torna um grande evangelista, porque ele mesmo, com o seu testemunho, começa a falar e pregar o evangelho a toda aquela região, né, que a Bíblia chama de Decápolis, ou seja, uma região com 10 cidades, e ele prega o evangelho através do seu testemunho, naquelas 10 cidades, naquela região. Ou seja, o que tinha do outro lado? O que aconteceu do outro lado? Do outro lado tinha mudança, do outro lado tinha libertação, do outro lado tinha o sobrenatural de Deus. Irmãos, do outro lado tem milagres,
Do outro lado acontece o sobrenatural. E todos nós temos um outro lado para chegar, um outro lado para alcançar. Quando Jesus dá uma ordem para ir para o outro lado, nós precisamos entender que do outro lado há uma promessa. Do outro lado há um novo nível no relacionamento e intimidade com Ele. Qual é o seu outro lado? Só que para chegar do outro lado, os discípulos precisaram enfrentar uma grande tempestade. Qual é o seu outro lado, meu irmão? É onde tem as promessas de Deus, é onde os milagres vão acontecer, é onde você vai viver um outro nível espiritual. O seu outro lado pode ser o seu marido que vai voltar para Jesus, ou que vai se converter, ou a sua esposa. O seu outro lado pode ser a restauração do seu casamento. O seu outro lado pode ser o seu filho voltando para o Senhor, se reconciliando com Deus. Qual é o seu outro lado? O seu outro lado pode ser o seu ministério frutificando, vivendo grandes coisas, avançando para um nível que você jamais sonhou. Qual é o seu outro lado? Do outro lado tem promessas de Deus para a sua vida, tem milagres do Senhor para a sua vida. Do outro lado tem o sobrenatural de Deus, mas tem tempestade no meio do caminho. Do outro lado tem promessas, tem milagres, mas tem tempestades que nós precisamos enfrentar e vencer. Então, como vencer as tempestades? Como vencer as tempestades para chegar do outro lado e viver as bênçãos de Deus para nós? Esse texto aqui, ele nos mostra alguns ensinamentos para isso. Primeira coisa que eu aprendo é que para vencer a tempestade e chegar do outro lado, precisa haver da nossa parte obediência. Obediência. Marcos 4, versículo 35 e 36, a Bíblia relata que naquele dia ao anoitecer, ele disse para os discípulos: vamos atravessar ao outro lado, vamos para o outro lado. E eles obedeceram. Eles foram. Isso parece simples, quando na verdade não é tão simples assim. Por que não é tão simples assim? Primeiro, a Bíblia diz que já estava anoitecendo. Então eles vão pegar uma embarcação. A embarcação daquela época não era tão estruturada como as embarcações de hoje, né? E eu não sei se você já passou por alguma experiência assim, se você já foi pescar e teve algum momento ali que o mar fechou. Dizem que teve um retiro de casais aqui em um certo ano, em Búzios, que um barco, né, uma escuna, ventou muito, o pessoal ficou meio apavorado. Eu, uma vez, estava em Niterói, e estava chovendo muito, e eu queria vir para cá, e eu resolvi, os ônibus estavam demorando a passar, eu resolvi pegar a embarcação. E eu não peguei aquela barca simples, eu resolvi pegar aquela que é mais rápida, catamarã, né? Só que estava chovendo muito, irmãos. Aquele negócio dava cada pulo, era um negócio apavorante. Com todo o recurso, todo fechadinho, não caiu uma gota d'água dentro do negócio. Mas, quando vem o vento e as ondas batiam, você nem vê o tamanho da onda, você só está lá dentro, mas você só percebe quando a embarcação faz aqui assim, ó, dá um pulo e cai de volta no mar. Falei: Jesus, que é isso aqui? Eu nunca peguei turbulência em avião, não, mas essa do catamarã, eu acho que é uma turbulência marítima, né? O negócio foi difícil, né? E aí, em questão de minutos, chega, mas aí eu falei: meu Deus, se acontecesse alguma coisa. Aí você percebe a nossa fragilidade nesses momentos. Imagina, e as embarcações hoje, com todo o recurso, com toda a tecnologia, naquele tempo, irmãos, não tinha a tecnologia que tem hoje. E já se sabia que ia ter uma tempestade, porque você percebe. Você percebe, você sabe quando vai chover, e quando vai chover forte. Por exemplo, sexta-feira passada caiu uma chuva bem forte aqui. Quem lembra disso? Sexta-feira passada, semana passada, né? Por volta de meio-dia, né? 1h, caiu uma chuva bem forte, né? Eu fui buscar minha filha na faculdade, que ela estuda em Caxias, e levar ela até aqui, o metrô de Irajá, para ela ir para o trabalho dela, para o estágio dela, né? Aí eu fui lá buscar. Quando eu saí daqui, da igreja, estava um sol, sabe, aquela coisa assim.
Quando eu cheguei em Caxias, eu já vi o tempo fechando. Ela entrou no carro, eu falei, está armando uma chuva aí. Então eu já sabia que ia chover. No meio do caminho a chuva caiu, aqui no Largo do Bicão, quando passei pelo Largo do Bicão, já estava armando aquelas poças. Eu falei, vai alagar tudo, vamos correr, vamos embora. Aí parei ali no metrô, ela ainda pediu, porque ela é exigente, né? Ela pediu, pai, para ali embaixo da onde o metrô passa, ali da linha, para eu ter tempo de abrir o guarda-chuva com calma. Eu, tá bom, minha filha, tá bom, vou parar bem ali, pode ficar tranquilo. Choveu muito, mas a gente percebeu que ia chover. Ali entre os discípulos tinham 4 pescadores, pelo menos, experientes, que estavam acostumados, inclusive, com aquele mar. Então, eles sabiam que ia ter uma grande tempestade, sabiam que ia acontecer algo. Eles poderiam ter dito não, eles poderiam ter falado, Jesus, acho melhor não, acho melhor a gente ficar por aqui, vamos esperar a chuva, vamos esperar a tempestade passar. Não, eles obedeceram. Eles obedeceram. Precisa, para a gente atravessar a tempestade, essa tempestade que você vive hoje, as suas lutas, as suas dificuldades, as tempestades das nossas vidas, elas são vencidas, em primeiro lugar, com obediência. Obediência ao Senhor, obediência à palavra de Deus. Se é o Senhor que está falando que é para ir para o outro lado, mesmo que você saiba que terá tempestade no meio do caminho, obedeça. Porque você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Não era o melhor momento, humanamente falando. Não era talvez a melhor escolha, humanamente falando, mas era a escolha de Jesus. Era a escolha do Senhor. Nós precisamos ser obedientes a tudo aquilo que o Senhor determinar para as nossas vidas. E, irmãos, tem tempestades que são inevitáveis. Você vai ter que passar por ela mesmo. Não tem jeito. Já precisou ir para um lugar e está chovendo muito e você não podia esperar a chuva passar, porque senão você ia atrasar, ia perder o compromisso, e você foi assim mesmo. Quem já passou por isso? Eu já várias vezes. Inclusive eu já cheguei molhado em vários lugares, porque eu não gosto de andar de guarda-chuva. Então, vou chegar molhado mesmo. E com guarda-chuva também se molha, então se molha de uma vez. Porque é inevitável, você precisa chegar, você precisa estar naquele horário. Assim na nossa vida, irmãos. Tem tempestades que a gente está atravessando que são inevitáveis. Que você vai ter que passar por ela mesmo. Mas qual é a diferença? É com quem você está passando. Se é com Jesus ao seu lado ou não. Porque o que faz a diferença aqui na vida desses discípulos é Jesus presente naquele barco. É Jesus estando ali. Então, nem toda tempestade que você está enfrentando é fruto de desobediência. Nem toda tempestade que você está enfrentando é o diabo, o inimigo que está se levantando, não. Tem tempestade que é para passar mesmo. Mas uma hora ela acaba. Uma hora o vento cessa. Uma hora Jesus dá uma ordem e fala, acalme. E aí você vive a bonança. Pedro, ele escreve isso na sua primeira carta, em 1 Pedro, no capítulo 5. Ele incentiva os irmãos que estavam passando por problemas. Ou seja, todos nós passamos por problemas. O Evangelho não nos exime de problemas, não nos promete que nós não teremos problemas, que nós não teremos sofrimento. João capítulo 16, verso 33, Jesus fala que no mundo nós teremos aflições, mas que é para termos o quê? Bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. Então, aflições, lutas, tempestades, nós vamos passar. E aí Pedro, em sua carta, ele fala aos irmãos que estavam passando por problemas para ficarem firmes. Ficarem firmes. E ele disse também que era para eles ficarem firmes, porque no mundo todo havia pessoas passando por problemas iguais a eles. Irmãos, eu tenho vivido uma grande experiência nesses últimos 5 meses, desde que assumi o ministério de visita da nossa igreja. Eu estava compartilhando isso agora há pouco, antes de subir para o culto, com o Richard, não é, Richard? Né? Quão enriquecedor tem sido isso. Toda semana nós vamos a alguns lares, fazemos algumas visitas, e em cada casa que a gente vai é uma história diferente. E aí você conhece ali a história da pessoa, você acompanha também um pouco do sofrimento da pessoa. E sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido muitas coisas.
principalmente sobre a misericórdia, a graça de Deus, mas eu tenho aprendido que os meus problemas são tão pequenos. Às vezes a gente está passando uma luta, uma tempestade, e a gente acha que é o pior problema do mundo. Até você se deparar com alguém que está vivendo uma experiência que, como diz por aí, está mais punk que a sua. Só que ela está mais grata, está glorificando mais a Deus do que você. Irmãos, ontem foi uma experiência muito gloriosa. Nós fomos fazer uma visita a um irmão, agora podemos chamar de irmão, porque ele se converteu na visita, ele aceitou Jesus na visita. Uma pessoa que ficou enfermo, problema de diabetes, aí por conta da enfermidade teve que parar de trabalhar e ficar pelo INSS, só que a enfermidade agravou, ele precisou internar, e aí amputou o dedo, aí não deu certo, teve que amputar outro dedo, amputou um pedaço do pé, depois amputou o pé todo, até que chegou na perna. Para resolver, teve que amputar a perna. Só que nesse meio tempo, passou a data da perícia. E ele não pôde ir na perícia lá do INSS, porque ele estava internado. O que o INSS fez? Bloqueou o pagamento dele, porque ele não foi na perícia. Não sei nem se eu posso falar essas coisas aqui, mas... Então, imagina a luta dessa pessoa. Só que no mesmo quarto que ele estava internado, também estava internado uma outra pessoa com o mesmo problema, só que um servo de Deus. E aquela família começou a falar do Evangelho para ele. E aí isso chegou até aqui. Alguém falou, lá na PIB de Irajá tem um ministério de visita. E aí pediram para a gente fazer uma visita. E nós fomos lá ontem. E aquela pessoa aceitou a Jesus. E ela estava tão feliz pelo fato da gente estar lá visitando, pelo fato da gente estar lá compartilhando. Deixamos uma Bíblia lá com ele, né? Levamos uma cesta básica, uma irmã aqui levou uma cesta básica. E aquela situação ali, aparentemente tão grave, mas a gente saiu dali, ele com um sorriso tão grande no rosto. Eu pensei, gente, eu não tenho problema. Eu não tenho problema. E às vezes a gente reclama por tão pouco. Irmão, a tempestade chega é para te fortalecer. A tempestade chega é para quando você chegar do outro lado, você está tão fortalecido e não esquecer do Senhor e viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a sua vida. A tempestade chega é para te forjar, é para te preparar. Davi, quando enfrentou Golias e venceu Golias, não foi a única luta na vida de Davi. Depois de Golias houveram muitas outras lutas, mas o que ele viveu enfrentando Golias o forjou, o capacitou para vencer todas as outras lutas depois. A luta que você está enfrentando hoje é para te capacitar, para te forjar, para te fortalecer, porque a luta de amanhã você vai continuar vencendo, se você se dobrar diante do Senhor e deixar que Ele tome o controle. Se você quer viver o sobrenatural do outro lado, você precisa começar com obediência. Obedeça ao Senhor. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que é preciso também deixar a multidão. O versículo 36 do capítulo 4 diz que aqueles discípulos, então, deixaram a multidão. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. O que é deixar a multidão, irmãos? Deixar a multidão é tirar das nossas vidas todas as vozes contrárias à voz de Deus. Todas as vozes que muitas vezes nos influenciam, nos direcionam para o oposto do que Deus tem para a nossa vida. É a voz da multidão, é a maioria. Só que a maioria não entrou no barco, a maioria ficou na costa. Então é preciso deixar a multidão. A voz da multidão. Qual é a voz da multidão? É a voz que diz que vai dar errado. Que atravessar o outro lado vai dar errado. É a voz que diz que você não tem jeito. É a voz que diz que você não vai conseguir, que você não é capaz. Essa é a voz da multidão. A voz da multidão é a voz que diz que você não precisa de Deus, que você não precisa seguir a Deus. Essa é a voz da multidão. Tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Quem já ouviu esse ditado? Agora eu quero te perguntar, quem concorda com esse ditado? Eu discordo. A voz do povo não é a voz de Deus.
Porque quando Moisés está no deserto com o povo de Israel, depois que eles foram libertos do Egito, e qual era a voz do povo? A voz do povo era a voz da murmuração, não era a voz de Deus. Quando Pilatos apresenta Jesus à multidão e fala: o que vocês querem que eu faça com esse homem? A voz do povo disse: crucifique-o. Então a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz da maioria, é a voz que te tira de Deus, é a voz do relativismo, é a voz que diz que isso não tem nada a ver. Já ouviu isso? Já ouviu essa frase? É uma das frases mais usadas no momento. Ah, pastor, isso não tem nada a ver. Uma vez eu vi um pastor pregando que ele disse que chega lá no inferno, tem uma placa na porta do inferno: bem-vindo ao inferno, lugar do nada a ver. Porque tudo para as pessoas não tem nada a ver. Ou seja, há uma relativização, há uma gumertização daquilo que até alguns anos atrás todo mundo sabia que era errado. Você não precisava ser crente para saber que adultério era errado. Adultério é pecado, segundo a palavra de Deus. Mas aquele que não era crente, ele sabia que era errado. Hoje gumertizaram o negócio. Hoje é relacionamento aberto, trisal, sei lá, uns negócios doidos que tem aí. Irmãos, o que é isso? Essa é a voz do povo. Essa é a voz da multidão. Isso eu estou falando de uma maneira de comportamento, mas em várias áreas do comportamento humano, no comportamento geral, há essa voz da multidão, que gera tendência. As pessoas, elas fazem, elas agem segundo o que elas veem. As pessoas fazem um corte de cabelo porque viu fulano na série, no filme ou na novela. Usa determinada roupa porque vê ciclano e fulano no filme e na novela. Ou seja, a mídia gera tendência, dita os comportamentos. E se a gente não tomar cuidado, eu não estou falando que a gente não pode ver série, não pode ver filme. Eu gosto de ver série, irmãos, eu gosto de ver filme. Tudo ok, mas se a gente não tiver sabedoria e não tiver cuidado, a gente está sendo guiado e direcionado por essas vozes que não é a voz de Deus para a sua vida. Porque isso dita tendência, isso dita o seu comportamento. Então nós precisamos ter cuidado com a voz da multidão. Para viver o sobrenatural do outro lado, você precisa deixar a multidão para trás. E em último lugar, que eu aprendo com esse texto, é que Jesus tem que estar no barco. Versículo 38 de Marcos 4 diz: Jesus estava na polpa, ou seja, Jesus estava no barco. E parece óbvio, né? Pastor, é claro que Jesus tem que estar no barco. Eu sei que você está pensando isso agora. Mas Jesus precisa estar no barco, sim. E o barco, irmãos, é a nossa vida. O barco é a minha e a sua vida. Jesus precisa estar no barco da sua vida, mas estar de verdade. Quando os discípulos entraram nesse barco, Jesus já estava lá. Jesus já estava lá e bem tranquilo, dormindo. Agora imagina se Jesus não tivesse naquele barco. O que teria acontecido com aqueles discípulos no meio daquela tempestade? Se Jesus não tivesse ali, como que eles iriam sobreviver à tempestade? Como eles conseguiriam passar por aquilo, se foi justamente uma ordem de Jesus, uma palavra de Jesus que fez a tempestade acabar? Como que eles sobreviveriam? Irmãos, na nossa vida, como nós vamos vencer? Como nós vamos chegar para o outro lado? Como nós vamos sobreviver se Jesus não for o centro da nossa vida? Se Jesus não governar a nossa vida? Nós precisamos permitir que Jesus governe a nossa vida por inteiro, e não parcialmente. O pastor Lucas, no domingo, estava pregando aqui, ele deu um exemplo aqui do celular, ele entregou o celular dele para o pastor Meis, falou: estou te entregando, mas eu quero usar, né, eu quero de volta. E às vezes nós fazemos isso, nós falamos que, Senhor, eu entrego a minha vida toda a Ti, mas algumas áreas da nossa vida nós queremos ter controle. Senhor, a minha vida é Tua, mas a minha vida financeira eu que decido, eu que determino. Senhor, a minha vida é Tua, mas a minha sexualidade é do meu jeito, é do jeito que eu entendo. Senhor, a minha vida é Tua, mas a minha família...
Nós precisamos entregar a vida inteira para Jesus, deixar Ele governar por inteiro. Será que você está disposto a permitir que Jesus governe a sua vida? Que Jesus dirija o barco da sua vida? Irmãos, a gente tem que parar de tentar ter o controle das coisas. No nosso achismo, a gente não resolve nada. Nós precisamos reconhecer a nossa limitação e a nossa dependência de Deus. E entregar o controle nas mãos de Deus. Sabe o controle? Quando você chega em casa, não sei se na sua casa é assim, mas às vezes tem briga por causa do controle remoto da televisão. Não tem? Por exemplo, hoje é quarta-feira. Eu não sei se hoje tem jogo do Flamengo. Tem? Não. Alguém já gritou aí, não. Algum flamenguista aí que sabe. Por exemplo, quarta-feira, eu sou o último a chegar em casa. Se tiver jogo do Flamengo, eu perdi o controle, porque a Lu e a Bia já chegaram em casa primeiro, pegaram o controle, aí tem lá uma série romântica passando, ou um outro programa, e eu tenho que esperar acabar. Aí eu pego o finalzinho do jogo, porque elas estão com o controle na mão. Ela tem o controle. Não é assim? Às vezes não dá briga para o controle. O homem quer ver futebol, a mulher quer ver, sei lá, culinária. O filho quer ver dorama, a filha, né? O controle. E a gente quer o controle na nossa mão, não quer entregar para Jesus. O controle da tua vida, você precisa entregar para Jesus. Porque quando você tem o controle da vida na sua mão, você vai querer controlar e dar os comandos na hora errada. Por exemplo, no controle tem um comando lá que é para voltar. Quando você perde uma cena de uma série, por exemplo, você não tem um botãozinho lá para voltar? Então, quando a gente tem o controle da nossa vida, a gente fica querendo voltar ao passado e ficar preso ao passado. Coisas que deram errado e a gente fica com medo de vencer, com medo de mudar, porque a gente está preso no passado, apertando o controle para voltar para o passado. Entrega o controle da tua vida nas mãos de Jesus. Mas também tem aquele botãozinho de avançar. Tem gente que não tem paciência e quer saber logo o final. E aí vai avançando, avançando, avançando. Às vezes a gente faz isso com a nossa vida, a gente quer pular as etapas, não quer viver os processos. A nossa vida é de processos, é de degrau em degrau, né? Então não tente pular os processos, só que com o controle nas mãos, você acaba pulando. Você precisa entregar o controle da sua vida para Jesus. Tinha até um filme antigo aí, acho que dos anos 2000, Clique. Quem já viu esse filme? É exatamente isso, retrata exatamente isso. O ator principal lá com o controle, pulando as etapas da vida, e no final ele não viu nada do que aconteceu, não curtiu nada do que aconteceu com a sua vida, com seus filhos, com seus netos, porque ele quis sempre acelerar o processo. O que é isso? É controle. Eu quero ter o controle. Se eu controlar a minha vida, irmãos, eu estou perdido. Porque as decisões que eu vou tomar decisões precipitadas, eu vou errar. Mas se eu deixar o controle na mão de Jesus, eu vou passar pela tempestade, no momento certo Ele vai despertar e vai dizer: mar, acalme-se, vento, se aquete, e eu vou chegar do outro lado para viver as bênçãos de Deus. Entregue o controle da tua vida para Jesus, porque a tempestade vai passar quando Ele está no barco, e não importa o tamanho da tempestade, ela vai passar com uma palavra de Jesus. Amém? O pessoal do louvor pode subir. Os discípulos venceram a tempestade, chegaram do outro lado, e como eu falei, o que tinha do outro lado? O novo de Deus. Eles viveram algo novo ali em Gadara. Aquele jovem liberto de espíritos malignos, né? E ele mesmo começa a pregar o evangelho por toda Decápolis. Depois Jesus volta de Gadara para Galiléia, e ali começa mais uma sequência de milagre, de sobrenatural. Ele se depara com a mulher do fluxo de sangue, e ele cura aquela mulher que sofria dessa enfermidade há 12 anos. Vai até a casa de Jairo, a menina havia morrido, havia falecido, mas Jesus ressuscita aquela menina. Olha quantos milagres, olha o sobrenatural, olha o novo tempo de Deus. É isso que tem do outro lado, é isso que te aguarda do outro lado. Mas você precisa passar pela tempestade, com Jesus no barco. É necessário passar pela tempestade. Essa luta que você está enfrentando hoje é necessária, porque do outro lado tem a sua bênção, do outro lado tem o seu milagre, do outro lado você vai experimentar o sobrenatural de Deus.
Obedeça a direção, obedeça a palavra do Senhor. Deixe de lado as vozes da multidão, a voz do povo. Deixe Jesus governar o seu barco, porque a ordem Ele vai dar, e a tempestade vai passar, e você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Amém?